Mateus capítulo 12, a partir do versículo 39, diz assim: Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. São palavras de Jesus. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui o que é maior do que Jonas. Tem um motivo para Jesus citar Jonas. Para quem estava na primeira reunião de hoje, já tem uma ideia. Tentaram descredibilizar Jesus no início do seu ministério, dizendo que da Galileia não poderia vir profetas. Nós lemos o livro de João na primeira reunião e explicamos isso. De onde ele vem? Da Galileia. Observa, pode pesquisar, e você vai perceber que da Galileia não vem profeta. Os fariseus falaram. Então Jesus propositalmente cita Jonas, porque como nós lemos também na primeira reunião, 2 Reis diz que Jonas era de uma região da Galileia. Então sim, tinha profeta na Galileia. Sempre vão tentar mentir para te descredibilizar. Sempre vão tentar usar palavras para tirar o crédito que Deus está dando para você. Então vem Jesus e cita o profeta Jonas, justamente para dizer que da mesma forma que Jonas ficou 3 dias na baleia, dentro da barriga do grande peixe, que a gente chama popularmente de baleia, a gente não sabe se foi uma baleia, mas da barriga do grande peixe. Ou seja, agora ele credibiliza a história de Jonas, porque os judeus sempre tentaram também descredibilizar a história de Jonas. Se você ler um pouco da teologia liberal, você vai ver que eles tentam de qualquer maneira descredibilizar o livro de Jonas, e isso é desde os judeus antigos. Então, da mesma forma que tentaram descredibilizar Jesus, também tentaram descredibilizar a autenticidade do livro de Jonas. Então, Jesus vai e mata 2 coelhos com um tiro só. Ele lembra ao povo que Jonas veio da Galileia. Então, sim, um profeta poderia sair da Galileia. E ele respalda a autenticidade do livro de Jonas, dizendo: assim como Jonas, assim como está escrito no livro de Jonas, assim como ele ficou 3 dias no ventre da baleia, importa que o Filho do Homem fique 3 dias no seio da terra. Porque quando Jonas saiu do ventre da baleia, quando Jonas saiu do ventre do grande peixe, chegou a salvação para toda a cidade. E quando eu sair do ventre da terra, chegará a salvação para toda a humanidade. Jesus ficou 3 anos na terra, em carne e osso, o próprio Filho de Deus, 3 anos e meio pregando. Foi o período do seu ministério. 33 anos de vida, 3 anos e meio de ministério, ali todos os dias com as pessoas, falando, fazendo milagres, curando. E ele juntou 12 discípulos. Quantos discípulos? 12. Quando ele morre, fica 3 dias no ventre da terra e sai, todas as nações começam a crer nele. Quantos discípulos Jesus tem hoje? Registrado pelo censo, 3 bilhões. Vou repetir para quem não pegou. Existem coisas que parecem uma maldição na tua vida. Quando Jonas estava no ventre da baleia, parecia que tudo estava acabado. Ele faz aquela oração dizendo: as algas se emaranharam no meu pescoço, a água está me afogando, eu não aguento essa escuridão, me tira daqui. Parecia que estava tudo acabado, parecia que era uma maldição. O que ele não sabia, o que os ninivitas não sabiam, é que daquela maldição de 3 dias viraria uma bênção para toda uma cidade. Toda uma cidade seria convertida por causa daquela maldição revertida em bênção. Quando Jesus entra no túmulo com o corpo morto, a Bíblia diz que o inferno começa a entrar em festa. Matamos o Filho de Deus. Os fariseus se alegram, os soldados romanos comemoram, todo mundo estava celebrando, os discípulos estavam assustados, porque para a cultura judaica, ser morto no madeiro era uma maldição.
E agora eles viam aquele homem que dizia ser o Messias, que dizia ser o Filho de Deus, morto. O que ninguém imaginava é que 3 dias dentro da terra, 3 dias naquela cova, 3 dias naquele túmulo, geraria a salvação da tua família hoje, 2000 anos depois. Geraria a conversão do teu marido, tiraria teus filhos das drogas, ressuscitaria mortos, curaria os doentes, expulsaria os demônios, porque o poder está no nome de Jesus, só porque ele saiu lá de dentro daquele túmulo. O grande destrave do teu futuro está no nome de Jesus. O grande poder para de uma vez por todas romper essa porta que impede você de passar para o outro nível, para o outro lado, começar a viver aquilo que Deus escreveu para o teu futuro, está no nome de Jesus. E se você sair daqui hoje à noite achando que Jesus é apenas um nome que a gente canta, é apenas, a igreja é apenas um lugar que a gente se reúne para falar um pouco, para se sentir bem, um lugar para a gente tomar uma morfina espiritual. Hoje eu estou tão mal, vou lá na igreja de graça, o psicólogo tem que pagar, o médico tem que ter a carteirinha do plano, na igreja só dá uma oferta se quiser, eu vou lá melhor. Pelo menos me sinto bem 2 dias. A igreja não é lugar de tomar morfina espiritual para ficar 2 dias bem. A igreja é lugar de salvação. Entrou aqui, vai sair salvo para sempre, porque Jesus ficou 3 dias dentro da terra para que você nunca mais tivesse que pagar o preço que ele pagou. O preço que Jonas pagou de ficar 3 dias gerou a salvação de uma cidade. O que você ainda não entendeu é que muitas desgraças, dores, muitos problemas que vieram sobre a sua vida era só para que gerasse um testemunho, para que todo mundo cresça que Deus está contigo. Jó era o homem mais rico do Oriente, diz a Bíblia, o homem mais poderoso da sua época. Era um homem fiel em tudo que fazia, acordava de madrugada para sacrificar pelos seus filhos. Falou, vai que um dos meus filhos cometeu algum pecado, eu vou estar sempre bem com Deus. Estava bem com Deus, era um homem poderoso, bem com a família, muito rico, tinha tudo. Mas se ele morresse sem passar pela desgraça que passou, o seu nome não estaria na Bíblia. Porque ninguém quer escutar a história de alguém que foi rico a vida toda. Todo mundo quer se conectar com quem superou os problemas da vida. As pessoas não se conectam com as tuas vitórias, elas se conectam com a tua dor superada. Se eu começar aqui a contar todas as minhas vitórias, eu falo, gente, que cara arrogante, falando que faz isso, que faz aquilo. Agora se eu contar uma desgraça na minha vida, todo mundo já começou. Foi aí, e aí eu sofri, todo mundo, meu Deus. Aí quando eu conto, quando eu saí, todo mundo, glória a Deus. Meu Deus, que homem de Deus. Porque o ser humano se conecta com as desgraças superadas e não com as vitórias de alguém. É por isso que algumas coisas foram permissão de Deus na tua vida, porque muita gente vai se conectar com o que você está superando, muita gente vai entender Deus pelo que você venceu na vida. Quem está hoje à noite aqui com depressão, vai sair sem ela e nunca mais vai voltar, para que todo mundo saiba que Deus é Deus na tua vida. Quem entrou aqui com enfermidade vai sair sem, para que todo mundo saiba, para que seja divulgado que Deus é Deus na tua vida. O sinal de Jonas foi o sinal que Jesus prometeu para aquela geração má e adúltera. Falou, eu vou dar um sinal. Não o sinal que vocês estão pedindo. Eu vou dar o sinal do profeta Jonas. Assim como ele ficou 3 dias na barriga do peixe, eu vou ficar 3 dias na terra. E quando eu sair, vocês vão ver a salvação. Quando eu sair, eu vou garantir o que vocês não mereceram. Não fizeram por merecer. Ainda assim, eu expliquei no livro do profeta Jonas como eu penso, diz o Senhor. Eu penso em todo mundo. Antes de você errar, eu já te perdoei e já exerci misericórdia. Teu filho ainda nem nasceu e eu já escrevi planos de bem para ele. Ele ainda nem errou e eu já liberei perdão. Eu estou fazendo uma aliança contigo hoje para que teu neto coma dessa bênção sem saber que foi com o avô que eu fiz a aliança. Enquanto você está pensando no probleminha de hoje, eu estou pensando como eu vou usar esse problema para toda a tua geração acreditar em Deus, por causa do que você saiu, pelo problema que você venceu.
A gente pode hoje pegar o livro de Jó e pregar na igreja e te animar. Nossa, você está sem dinheiro? Olha o que aconteceu com Jó. Nossa, você perdeu um ente querido? Olha o que aconteceu com Jó. Ele só está aqui para poder animar a tua fé. Mas ele teve que passar pelo deserto dele. Ele teve que passar pela cova dele, pela barriga do peixe. E quando a gente entra nessa situação, a gente nunca entende que é um projeto de Deus para que a salvação chegue para todo mundo que está vendo a gente. A gente acha que está na vergonha. A gente acha que está na miséria, a gente acha que acabou. O ser humano é dramático. Acabou! Vou morrer! Não tem mais chance! Deus me abandonou. Quem aqui já falou, Deus me abandonou? Levanta a mão. Quem já falou? Aqui, ó. Pode queimar todo mundo, Jesus. Vai. Vocês sabem que Deus é misericordioso, né? Eu já falei 2 vezes na minha vida, Deus me abandonou. Quase que eu falei que Deus não existe. Aqui eu me segurei. Mas Deus não existe, não. Porque tem coisas na nossa vida que a gente fala, não é possível que Deus existe. Mas Jonas, com toda a loucura dele, Jonas, com todos os transtornos psíquicos dele, no ventre da baleia, ele fez o que a maioria de nós fazemos quando estamos mal. A gente ora. Quando a gente está bem, a gente está postando foto no Instagram. Quando está mal, a gente está orando. Né? Tem gente que é tão espiritual que posta foto orando. Não sei como, mas faz assim. Eu orando forte na igreja. Eu deixo de seguir na hora. Falei, gente, o cara tá orando, tirando selfie. É o cúmulo do, né? Da divulgação. Ah, meu Deus. Pastor Leandro, tira aquela foto lá do Instagram, por favor. Hoje o pastor Leandro me escreveu de manhã e falou assim, eu falei, pastor, eu estou orando, depois eu falo contigo. Ele, duvido que está orando. Eu fiz a foto, fiz a foto assim, ó. Eu mandei para ele, vai lá, valeu, varão, ora aí. Ah, rapaz, manda logo a selfie. Mas quando a gente está mal, a gente corre para oração. Jonas correu para oração e falou, Senhor, tem misericórdia, eu estou aqui nesse lugar, eu voltarei a ver tua salvação, ele fala. Eu quero voltar a ver o teu santo templo. Ele começa a ficar até espiritual, porque quando você está na pindaíba, irmão, você fica espiritual. Olha, você fica, rapaz, jejuar, mole, 1 semana, só na água, tranquilo. É só ficar sem dinheiro, é só receber um diagnóstico, é só vir um problema que você fica super espiritual. Quer ir no monte orar, dar voadora no meio da rua, ei, tudo, ai meu Deus. Que é isso? Não tem mais vergonha de nada. Claro, perdeu tudo. Só que Jesus já passou pela vergonha que a gente tinha que passar. Ele já carregou as dores que você deveria ter. Ele já carregou os pecados que você cometeu no passado. E saiu daquele túmulo, como Jonas saiu daquela baleia, para promover a salvação. Ele não veio te condenar. Ele não veio anotar o que você fez no passado. Ele não veio te lembrar os seus erros. Ele veio só te abraçar e dizer, eu te aceito, você está salvo. O teu futuro é destravado pela salvação. Grave isso. Que se você vencer a ignorância, se você vencer a dor, se você vencer as más companhias, se você vencer a dúvida, se você vencer os transtornos psíquicos, os desequilíbrios emocionais, tudo que nós citamos durante essa série, quando você vencer tudo isso, é capaz que a porta não se abra ainda. Porque o único que tem a chave para abrir a porta do seu futuro, quando estava no ventre da terra, desceu lá no inferno, pediu a chave para Satanás, me devolve. A chave está na mão daquele que foi no inferno por direito, tomou a chave. E só ele pode abrir e fechar. E se ele abrir uma porta, ninguém fecha na tua vida. E se ele fechar, ninguém abre. O dono da salvação é o único que pode abrir a tua porta, a porta do seu futuro para sempre. Você que está no ministério, escute o que eu vou lhe falar. Tudo que você passa de dificuldades, de desânimos, tudo que você acha que, ai meu Deus, não era nem para ter começado então, são apenas oportunidades para que você vença as dores da vida
e todo mundo veja que Deus está contigo. A credibilidade vem pelas batalhas vencidas. A autoridade vem por cada degrau que você subiu na vida com dificuldade. Sem isso, as pessoas só te veem como mais um. Logo, você depende das batalhas da vida para ser alguém relevante. Você depende dos problemas que passou e venceu para poder ser reconhecido. Jonas está na Bíblia, não é porque obedeceu a Deus, é porque desobedeceu. E ainda assim entrou. Porque Deus é tão misericordioso que até os teus erros Ele pega e serve como exemplo para ninguém mais fazer. Ele te usa até quando você está errado, porque Deus é misericordioso. Eu tenho um filho, está aqui o José. Quer vir aqui, filho, aqui em cima? Para as pessoas te conhecerem, quer vir aqui? Não, né? Está lendo a Bíblia no celular, está lendo a Bíblia. Eu ensino ele, quando estiver na igreja, fala que está lendo a Bíblia no celular. Fala que é jogo não, senão pega mal o papai. Está lendo a Bíblia ali, está uma maravilha. Está lendo em Jonas, né, filho? Jonas 2. Está no 2º capítulo. Que benção. E o José tem 4 anos, então ele apronta muito. Né? Quem tem filho pequeno sabe como é. E ele faz coisas que eu deveria botá-lo de castigo, mas não, tem coisas que tu fazendo, mas é filho, né? Um pai sempre olha com um olhar de misericórdia para o seu filho, sempre. Você sabe que ele merece, mas você não faz. Porque você olha com misericórdia, fala, não, ele vai melhorar. Não, não é assim, gente. Não, é criança, ele não sabe o que está fazendo. É igualzinho quando Deus olha para você e fala assim, você errou, mas eu sei que você não sabe o que você está fazendo. Eu sei que você não sabe distinguir a mão esquerda da direita. Calma, eu não vim te condenar. Eu vim salvar o mundo. Eu sei que você não pode por você mesmo. Eu sei que você precisa que eu te carregue pela mão. Eu sei que você ainda precisa que eu coloque comida na sua boca. Esse mesmo Deus é o que tem a chave para destravar a porta do teu futuro hoje. E Ele vai usar, acredite se quiser, os dias mais escuros da tua vida, os dias que você achou que ia morrer, os dias que você falou, desse dia eu não passo. Ele vai usar esse dia para que o nome dele seja glorificado através de você. Quem aqui já entrou num problema e falou, desse problema eu morro, agora já era, agora não tem como mais? Quem já falou isso? Olha quanta gente. Eu já falei, desse é impossível sair, desse não tem como sair, agora eu vou. E Deus vai lá com a mão poderosa, vem de cima, né? Porque a solução nunca vem nem da direita nem da esquerda, ela vem do alto, ela te pega por cima, te levanta, para que todos saibam que Ele venceu a morte e te garantiu salvação. 2000 anos depois, tem uma multidão aqui reunida só por causa do nome de Jesus. Só porque Ele venceu a morte para poder te dar uma chance de ter um futuro. Porque se não fosse por causa de Jesus, você nunca perdoaria teus inimigos. Se não fosse por causa de Jesus, você não venceria a dor que está dentro de você. Se não fosse por causa de Jesus, a ignorância ia reinar em você. Se não fosse por causa de Jesus, você ia ficar sempre com dúvida, não ia ter fé em nada. Se não fosse por causa do sacrifício da cruz, da morte e da ressurreição de Cristo, você nem estaria sentado aqui hoje, porque muitos de nós já éramos para trás debaixo da terra. E se nós não entendermos que o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição foi para destravar a nossa vida, foi para que hoje nós não tivéssemos mais problemas nem emocionais, nem financeiros, nem matrimoniais, que a nossa vida tivesse resolvida nele. Esse dia me escreveu pela internet uma senhora diz o seguinte: olá, talvez você nunca lê essa mensagem, mas eu sou católica, por 2 vezes eu tentei ser evangélica. Aí isso chamou minha atenção, eu comecei a ler a mensagem. Mas eu comecei a perceber que todos os meus amigos que eram evangélicos tinham algum problema. E estavam na igreja justamente para resolver seus problemas. Eu falei, poxa, mas não tem ninguém feliz? Todo mundo tem problema, todo mundo tem alguma situação, por isso está na igreja. Não tem ninguém que está bem. Você pode me explicar, você conhece alguém que é crente e é feliz? Rapaz, eu comecei a pensar, falei, ih, cara. Peraí, moça, eu vou lembrar, peraí.
Deixa eu ver. Você conhece alguém que vai na igreja para agradecer, que não vai para pedir? Você conhece alguém que vai na igreja só porque Jesus ressuscitou, não está nem preocupado com o que está vivendo, porque sabe que está tudo na mão de Deus? A mulher começou a me perguntar, eu falei, gente, será que isso é uma pegadinha, um teste? Eu escrevi na mensagem, Satanás, se é você. Não, moça, é a Maria de Lourdes, eu moro aqui no interior de São Paulo, sou eu. Eu parei para pensar a verdade. Quantos de nós a gente só vem para a igreja porque tem um problema para resolver? Enquanto deveríamos vencer os nossos problemas lá fora e vir para a igreja para agradecer, porque foi Deus que já deu a vitória. A gente está sempre dependendo que alguém dê uma palavra para a gente. Somos os coitadinhos da fé. Sempre procura, mas você diz, não orou por mim. Você é da igreja, o pastor Leandro não orou por mim. Sempre usando nossa dor para sofrer mais. Nunca queremos crescer. Nunca queremos destravar a porta do nosso futuro. São essas pessoas que Jesus em carne e osso está na frente dela e ela fala, me dá um sinal aí. Deixa eu ver se você é de Deus mesmo. Jesus falou, um sinal? Não vou te dar sinal nenhum. Porque você é uma geração má e adúltera. Aliás, eu vou te dar um sinal. Eu vou te dar o sinal do profeta Jonas. Da forma que ele ficou 3 dias no ventre de um peixe, eu vou ficar 3 dias na terra. Da mesma forma que ele saiu daquele peixe e salvou uma cidade, eu salvarei a humanidade. Se um homem pode salvar uma cidade, eu salvo a humanidade. Não só os que estão nessa geração, mas os filhos que ainda nem nasceram. Mas daqui a 1000 anos, 1500 anos, daqui a 2000 anos, quando São Gonçalo for fundado, quando abrir uma igreja daqui a 2017 anos, eu ainda vou continuar salvando quem estiver lá. O meu sacrifício não tem prazo de validade, vai até o fim. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O teu futuro começa a aclarar hoje. A porta do teu futuro começa a se abrir agora. Aleluia! Você não precisa mais sofrer o que estava sofrendo. Porque se você entender que todas as coisas Deus permite para que use de testemunho, para que todo mundo seja salvo. Você pode ver que o ser humano em geral, ele só busca ajuda quando está no último recurso. Muita gente já me procurou, Tiago, me ajuda, eu estou me separando. Eu falei, o que houve? Aconteceu uma briga essa semana? Não, estou há 3 anos mal. Eu falei, está há 3 anos mal. Fala para ninguém, não, deixa comigo, tá tranquilo. A culpa é da sogra, bota a culpa na sogra, vai. A culpa é do fulano. Quando vai mesmo, não tem jeito, aí liga para alguém para pedir ajuda. É como o ser humano faz. Quando está tudo desandando, quando vai morrer, não tem mais jeito, aí liga para alguém e fala, me ajuda. Enquanto Jesus Cristo já pagou o preço para que você não passe por um monte de coisa que você passou só por causa de ignorância. Qual o problema desses 5 fatores que travam o seu futuro? É que eles te fazem sofrer o que você não precisava mais sofrer. Eles te fazem perder um tempo que você não precisava mais perder. Quantas pessoas perderam um tempo por causa da dor, do trauma? Quantas pessoas perderam oportunidades por causa da dúvida? Quem está aqui já perdeu uma ótima oportunidade de emprego porque ficou na dúvida? Levanta a mão. Olha só. Aqui, ó. Aí, pastor. Você está aqui hoje na presença do Senhor, mas já perdeu aquela oportunidade lá atrás. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que um preço já foi pago. Teu futuro está garantido no preço que foi pago. A porta já foi aberta, entra por ela. Ela é estreita, mas está aberta. Ela é apertada, mas está aberta. A porta foi aberta. E ninguém, nada que está fora pode mais travar o teu futuro. Maior é aquele que está dentro do que quem está lá fora. Nada mais pode impedir de você viver o que Deus escreveu que você vai viver.
A depressão vai ter que ir embora, o pânico vai ter que bater em retirada. A destruição familiar não vai mais bater na porta da tua casa. A quebra financeira vai embora. Qualquer escândalo, armadilha que está sendo armado para você está sendo desfeito agora na autoridade do nome de Jesus. O mundo espiritual começa agora a agir a teu favor. Os céus vão começar a conspirar a teu favor. Porque a porta foi aberta, é só você entrar por ela. A porta do seu futuro se abre, é só você entrar por ela. Para pensar tudo que está te distraindo. Porque é quando você chega na porta que as coisas começam a te chamar a atenção e você se distrai. Esses dias eu estava contando uma história. E que eu fiz uma viagem para fora do país. Me mandaram para um aeroporto que ficava a 5 horas de distância da cidade que eu ia dar a conferência. Então eu tive que alugar um carro no aeroporto de Los Angeles e dirigindo 5 horas até a cidade. Botei no Waze, no aplicativo GPS, e falou, em 5 horas você chega. Falei, opa, tá bom, bora. Estava com um companheiro de viagem, começamos a dirigir. Quando pegamos a autoestrada, a gente viu um Starbucks, uma cafeteria, e falou, cafezinho, hein? Ele é, né? Vamos parar? Vamos. Era do outro lado da estrada, a gente pegou 1,5 km na frente, subimos um viaduto, demos o retorno, paramos no Starbucks. Começamos a tomar um café, conversa, tá bem, vamos. Volta 1,5 km. Pega o retorno para voltar para a estrada certa e continua. Passa alguns quilômetros, talvez 1 hora de viagem. A gente vê uma hamburgueria chamada In-N-Out, que só tem ali na região da Califórnia. E eu falei, você está com fome? Ele falou, não estou não. Eu falei, também não, mas só tem aqui, né? Ele né? Não tem não, né? Em outro lugar não. Eu falei, não, só tem aqui. Ah, então vamos parar. E para. Mais 1 hora, come sem fome, mas já que só tem aqui, vamos comer. Pobre que é pobre, tem que tirar foto e postar no Facebook. Estou comendo onde ninguém come, tá aqui. Prova logo. Só tem na Califórnia. Aí continua. E as distrações do caminho foram aparecendo, até que a gente não estava aguentando mais dirigir e falou, vamos dormir aqui na estrada e amanhã a gente continua. E você está na porta das coisas acontecerem e começa a se distrair no caminho. E aí quando você começa a se distrair, você começa a tomar decisões sem sabedoria. Grave isso. Como era de madrugada, a gente estava cansado, a gente não calculou que a gente já estava no meio do deserto de Nevada. Paramos naqueles hotéis horríveis, beira de estrada, dormimos. Quando acordamos já estava 50 graus e tinha que dirigir mais 3 horas ainda. Fomos sofrendo a viagem toda, reclamando a viagem toda. Demoramos no total 13 horas e meia para chegar num lugar que o Waze deu 5. Porque as distrações do caminho não são pecado, só vão te fazer chegar atrasado no destino. Você fala, não é pecado comer ali, não é pecado tomar no Starbucks, não é pecado, só vai te fazer chegar atrasado onde Deus mandou você chegar. Porque presta atenção, por fim Jonas foi para Nínive, só foi atrasado. E numa corrida, não adianta você chegar em 8º. Se não chegar em 1º, você não entra na história. Você não fica registrado, você não entra no ranking. E a vida, acredite se quiser, é uma corrida. Jesus não veio para a terra para participar, quem sabe, né? Não, ele veio para vencer e venceu. Ele não veio para ser um competidor, ele veio para vencer. Ele já veio para ser eu vou vencer e venceu. Ele não veio para arriscar, ele não veio para estar em segundo, ele desceu a terra para vencer. Venceu a morte, venceu o inferno, tomou a chave, abriu a porta do teu futuro e voltou para o lado do Pai. Esse é o Deus que a gente está servindo aqui. É o Deus que não vai deixar faltar nada, nem para a tua faculdade, nem para a tua família. Nenhum sonho será frustrado. Não deixará a tua família entrar em situações difíceis, porque a porta do teu futuro, apesar de estreita, já está aberta. Ele já abriu. Mas pastor, a dor está me atrasando, eu não consigo perdoar, não consigo lidar com o meu inimigo. Aí já não é com Deus, é com você. A parte dele, ele fez, enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A parte dele está feita. Vencer a sua dor é contigo, sair da ignorância é contigo, vencer os traumas do passado é contigo, perdoar o seu inimigo é contigo, equilibrar-se emocionalmente é contigo.
Porque a parte dele ele já fez. Ele abriu uma porta que você não abriria com nenhuma chave humana. Ele colocou a chave da eternidade, virou a porta, abriu e falou: agora você pode entrar. Não se distraia com a dor, não se distraia com os inimigos do caminho, não se distraia nem com o que parece bom, porque tem tempo para entrar pela porta. Meu Deus! Tem tempo? Tem. Parábola das 10 virgens. Está acabando, olha, depois eu vou. 5 prudentes, eu vou agora, vou logo, vou aproveitar o tempo. Eu não sei quando o noivo vem, não tem um relógio profético para saber que horas que ele vem. 5 compraram azeite, 5 ficaram esperando, o tempo que der eu vou. Quando o noivo bateu na porta, as 5 que não tinham, o cara, me empresta. É egoísmo? Não, eu estou preparado, não vou me despreparar por causa de você. Cuidado com as pessoas que estão te pedindo, porque você já está preparado. Tem hora de dizer não. Aliás, aprenda a dizer não, porque muita gente hoje está enrolada porque não sabe dizer não. É verdade. Quando as 5 virgens distraídas pediram azeite para as 5 prudentes, falaram: você me dá azeite? Ela falou: não, já estou preparada para o noivo. Ah, mas eu não estou. Que pena. Deus te abençoe. Paz. Fui. Então o tempo é muito importante para Deus. O tempo é tão importante para Deus. O tempo é algo tão valioso para Deus, que Davi matou inocente, adulterou, fez coisas que nós achamos terríveis aos olhos humanos, e Deus ainda assim não deixou ele cair. Davi continuou firme e com o reino na mão. Saul não matou inocente, Saul não adulterou, Saul não fez nada do que a gente acha terrível. Ele só sacrificou fora do tempo. Deus tomou o trono dele. Porque Deus não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração. E quando você erra no tempo, é um problema do teu coração. Existem coisas que são problemas morais, físicos. Existem coisas que são problemas do teu coração, de caráter, de decisão mesmo. Eu decido fazer fora da hora. Tempo é tão importante para Deus, tão importante, que o inimigo, quando não consegue atrasar um projeto na tua vida, vê que tem movimentação na tua vida, você está se destacando, as coisas estão acontecendo, então ele vê que não consegue mais atrasar a tua vida, então ele tenta adiantar. Ele falou: o que Deus prometeu para o Rodrigo mesmo? Ah, prometeu que vai dar tal coisa, dá agora. Não, mas é só em 2020 que Deus falou, mas dá agora. Ele vai dar algo que Deus te prometeu antes do tempo. Foi isso que aconteceu com Jesus no deserto. Jesus estava no deserto, o diabo aparece para ele e fala assim: leva ele no alto monte, mostra todos os reinos da terra e fala: tudo isso eu vou te dar. Todos os reinos da terra, se prostrado me adorar. Quem é o rei das nações? Jesus. Mas onde ele comprou as nações da terra? A Bíblia diz que ele comprou para si todos os povos, tribos, línguas e nações. Onde ele comprou isso? Eu vou responder, já que você não quer responder. Na cruz. Também é difícil, realmente. Foi na cruz. Só que do deserto para a cruz ainda faltavam 3 anos. O diabo queria dar algo que já seria dele 3 anos antes. Porque o que você faz fora do tempo destrói todo o projeto na tua vida. Então cuidado com as distrações no caminho, porque elas têm uma intenção: atrasar o tempo na tua vida. E se sentir que não dá para atrasar, ele tenta adiantar. O importante é você fazer fora de hora. Porque uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. A porta do teu futuro já está aberta. E eu quero te dar um conselho: corre para ela. Não tem tempo para olhar para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Não olhe para trás. Corre em direção dessa porta. A porta do teu futuro está aberta. Não deixe os inimigos do caminho te distraírem. Não deixe a dor te paralisar. Não deixe a dúvida te deixar: vou ou não vou. Quebra esses cadeados, quebra esses ferrolhos e corre para a porta. Porque chegou a hora de viver o teu futuro. Chegou a hora de viver o melhor de Deus na tua vida, no teu casamento, no teu ministério, na tua vida financeira. Nada mais pode te parar. Jesus já pagou o preço por você.
Jesus já pagou esse preço por você. Muita coisa que eu estou vivendo hoje, é claro que eu tive que deixar a dor de lado, a decepção com pessoas de lado. É claro que eu tive que tirar a dúvida da minha vida e crer. É claro que eu tive que me equilibrar emocionalmente, coisa que eu não era antes. É claro que eu tive que quebrar esses cadeados, esses grilhões que a gente tem ensinado nesses 3 dias. Porém, eu já tinha certeza que a porta do meu destino estava aberta pelo sacrifício da cruz. Quando Jesus saiu daquele túmulo, ele já tinha garantido que eu teria livre acesso, que eu teria direito de passar pela porta. Você já tem o direito. Se você vai entrar ou não, depende se você vai tomar posse do direito. É uma decisão sua. Muita gente está reclamando, por que Deus não fez ainda na minha vida? Você já viu uma pessoa e falou, pastor, você acha que é de Deus? Você acha que Deus quer restaurar minha família? Eu falei, não, irmão, quer não. Deus mandou Jesus só de brincadeira para a terra. Não é para restaurar a família, não é para salvar casamento, não é para restaurar tuas finanças, não. É claro que Deus quer. É para te abençoar, então está na vontade de Deus. É para que você siga em frente, então está na vontade de Deus, porque Ele veio para o sacrifício da cruz com um objetivo: trazer paz, prosperidade, salvação, libertação. Ele veio garantir o teu futuro na cruz. Então não tem nada que possa impedir você de chegar lá, a não ser você mesmo. Nada do que está fora, eu vou repetir o que nós ensinamos no primeiro dia, nada do que está fora pode te paralisar, só o que está dentro. Só você mesmo pode impedir-se de entrar por essa porta. Eu quero repetir, a porta é estreita, mas está aberta. A porta é estreita, mas está aberta. Você não precisa mais continuar com a vida financeira que está. Você não precisa, pastor, a vida financeira está ruim. Está trabalhando? Está se esforçando? Você está estudando? Porque você sabe que ganhar dinheiro não tem nada a ver com Deus, né? Não, claro que não. Só você raciocinar um pouco. Steve Jobs não era crente, é bilionário. Bill Gates nunca deu um dízimo na vida e ganha 20 trilhões de vezes mais do que qualquer um que está aqui. Junta todo mundo, a gente ganha 0,001 que o Bill Gates ganha, ele nunca deu um dízimo. Então dinheiro não tem nada a ver com Deus. Dinheiro tem a ver com o teu trabalho. Deus abençoa o teu trabalho e o dinheiro tem sentido quando ele é abençoado por Deus. Fora de Deus, o dinheiro é só um outro Deus com D minúsculo que fica tomando tua vida, minando os teus sentimentos, separando famílias, etc. Agora, quando você tem um dinheiro abençoado por Deus, você ganha com o trabalho e ele é abençoado com a tua fé, aí o dinheiro vira uma ferramenta para a realização de propósito. Então tem gente que está reclamando que não tem dinheiro porque não faz nada. Está em casa que nem um preguiçoso, vai ficar sem dinheiro mesmo, não adianta orar não. Vai morrer de fome. Tem muita coisa que está parada na tua vida e já não tem a ver com Deus, porque o sacrifício da cruz, há 2000 anos atrás, já garantiu que você tem direito. Se você não está vivendo é porque você está fazendo algo errado. A minha família está toda desandada. Como é que você é em casa? Você é um gentleman ou você é um cavalo, um horse? Irmã, rapaz, é muito bom você perguntar para a esposa isso. Porque se tem uma coisa que eu admiro nas esposas é que elas não mentem em público. Pastor, é cavalo mesmo, pastor. Ah, esse homem aí, ó, na igreja, Pai do Senhor para todo mundo. Vai ver lá em casa. Um dia eu vou filmar, pastor. Vou subir no YouTube, pastor. Mulher não mente, não. Tu dá cutucada, ela solta. Ela solta a verdade. Ou seja, está orando que a tua família está desandando, mas como é que você, o que você está fazendo pela sua família? Você tem equilíbrio emocional? Está reclamando que as coisas não acontecem ministerialmente? Você já verificou o que Deus quer que você realmente faça? Porque a graça de Deus só vem naquilo que Ele te chamou para fazer. Por isso que quando você vê alguém cantando bonito, fala, queria tanto cantar, Deus te deu graça para isso. Não, então irmão, vai fazer outra coisa. Não vai perturbar o ouvido das pessoas com isso não. Vai ficar lutando para entrar na equipe de louvor, vai fazer jogo político na igreja, vai fazer, de repente dá a oportunidade de falar, aí todo, meu Deus do céu. Aí essa irmã que canta mal espiritualiza, mas é para Jesus. Para Jesus. Canta para Jesus no teu quarto aqui, então tá todo mundo escutando. É horrível. Né, irmã? Aliás, o pastor Leandro quer conversar contigo no final do culto. Tô brincando.
Tem coisas que você precisa fazer, senão você não vai se destacar, senão você vai ficar para trás, senão todo mundo vai ficar caçoando de você. Por que caçoam dos crentes? Porque você fala que é crente, mas não tem vida de crente. É por isso que caçoam de você. Porque se você tivesse vida de crente, eles estavam copiando você. Bota o título e não tem atitude, vai ser caçoado. Chegou a hora. Pastor Bruno já orou pro relógio. Tá na hora, né, pastor? Pastor Bruno. Hã? Tá certo. Chega um momento que você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você quer passar pela porta que está na sua frente, ou você vai continuar olhando para as distrações do caminho? Você vai desprezar o sacrifício da cruz, o sinal de Jonas, ou você vai tomar posse dessa vitória que está garantida e vai de uma vez por todas começar a viver o que Deus separou para você viver? Onde Deus está, não tem tristeza. Onde Deus está, não tem peso nas costas. Se você está carregando um fardo pesado, você precisa conhecer Jesus, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que o que realmente destrava o teu futuro, mais do que arrancar a dor, mais do que arrancar a dúvida, mais do que arrancar o desequilíbrio emocional, mais do que arrancar a ignorância, é tomar posse do sinal de Jonas. Os 3 dias que Jesus ficou na terra, os 3 dias que ele teve no túmulo, foi para garantir que a porta do teu futuro estivesse aberta para sempre. Entra pela porta, não olha para trás, porque tem um lugar para você do outro lado. Tem um lugar para você do outro lado. Tem um lugar para você do outro lado. O próximo nível está te esperando. O próximo nível está te esperando. O próximo nível está te esperando. E se prepare, porque se você entender isso, vai ser muito rápido o que Deus vai fazer na tua vida. Deus pode fazer antes de acabar 2017 o que não aconteceu todos os anos da tua vida. Deus pode fazer em 2018 o que não aconteceu nos últimos 20 anos, porque Ele é especialista em remir o tempo. O tempo que você perdeu, Ele recupera em meses, porque Ele é o dono do tempo. Ele é o dono das estações. Fala, pastor, perdi muito tempo, perdi tempo na família, perdi meu dinheiro. Ele é o Deus que faz em um dia o que o homem não faz em 1000 anos. A Bíblia diz que um dia para Ele é como se fosse 1000 anos. Você poderia ter 1000 anos de idade, que ainda assim um dia Ele transformaria a tua vida. Pastor, mas eu cometi muitos pecados. Pastor, eu errei coisas que se eu contar eu sou até preso. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, onde teve muito pecado, superabundou a graça. Vai ter muito mais perdão do que pecado. Vai ter muito mais graça de Deus do que passado triste. Os 3 dias que ele passou no ventre da terra foi para garantir que não importa o que você fez no passado, ele passa uma borracha, joga no mar do esquecimento e fala assim, já não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Ah, mas meu marido lembra. Ah, mas meu primo lembra. Ah, mas meu vizinho lembra. Ele lembra. Deus não está lembrando, não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala não me lembro mais, ele não se lembra mais. Então o que eu estou vivendo o quê? Eu estou vivendo então é um castigo de Deus? Não, se ele falou que esqueceu, ele esqueceu. Isso não é castigo de Deus. Como eu falei na primeira reunião, nós não servimos ao Deus da mitologia grega, Zeus, que se você não faz o que ele quer, ele te castiga. A gente serve o Deus de Israel, o Deus de amor, é o Deus de misericórdia. É o eterno. O Pai da eternidade, o príncipe da paz, não confunda. Não deixe as historinhas que você escutou sobre Deus entrarem na tua mente, porque só vale o que está escrito. Só vale o que está escrito. O que o cara da rádio falou não vale. O que você viu por aí não vale. Só vale o que está escrito. Se não estava aqui o que ele falou, não acredita. Só vale o que está aqui. Só vale o que está aqui. Só vale o que está escrito. A palavra de Deus é a única que pode tirar você hoje mesmo da situação que você está e dar um destino completamente, não só para você, mas para toda a tua casa e toda a sua descendência. Deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma que Jonas naquele barco levaria todos aqueles marinheiros para o futuro de desgraça,
o barco que você entrar vai levar todo mundo contigo para um futuro de paz e prosperidade. Aonde você entrar, quem colar contigo vai junto para a bênção. Você será o guia de muitos. Muitos entrarão nesse lugar que em alguns meses não vai dar mais lugar aqui. Pode fazer 2 cultos, pode fazer 3 cultos, que não vai dar, porque você vai ser guia de muita gente. Vão querer te copiar, porque as pessoas adoram copiar quem tem resultado. Ninguém copia o mendigo. Nossa, que mendigo top, hein? Aí você acha que vão copiar o mendigo espiritual que você é? É ruim, hein? As pessoas copiam quem tem resultado. Falam, meu Deus, olha lá, ele fala que Deus existe, existe mesmo. Olha o que Deus fez na família dele. Olha a desgraça que ele saiu intacto. Olha, todo mundo perdeu na crise e ele prosperou 3 vezes mais. Olha aí as pessoas vão começar a te seguir. Você vai começar a guiar uma multidão. Vem, é por aqui, ó. É por aqui, ó. Aqui é o caminho, ó. Você começa a guiar as pessoas para a porta do futuro. E quando você menos espera, tem uma multidão atrás de você, entrando pela porta estreita. Vamos, mais um, bora, mais um, mais um. E você que achou que não era nada, vira guia de uma geração. Eu creio nisso aí. E você que achou que não podia, começa a perceber que já tem até filhos espirituais, pessoas que fazem o que você faz. Eu creio. E você que achou que não teria uma oportunidade na vida, começa a ver que o próprio Pai da eternidade é quem paga as tuas contas, quem te sustenta. Deixa eu te falar uma coisa, quando você passar pela porta, tem uma condição. Quando você passar por essa porta, a porta que abre o teu futuro. Quando você passa por ela, tem uma condição. A condição é que você, quando atravessou, você entra numa missão. Ninguém começa a viver o futuro que Deus escreveu e está fora de uma missão. Porque a missão é o que dá sentido de vida. Então Deus vai te entregar uma missão hoje, algo que você vai fazer. Todo mundo vai sair daqui como um missionário, com uma missão. Aí sabe o que é o interessante? Quem aqui já trabalhou numa empresa e teve que viajar para outra cidade pela empresa? Tem alguém aqui que já teve essa oportunidade? Você já viajou pela sua empresa? Aí você chegou nessa cidade, você teve que pagar sua passagem de avião? Você teve que pagar o seu hotel? Você pagou a sua comida? Não, né? Porque quem envia, paga a conta. O que você ainda não percebeu é que quando você entra em missão, já tem alguém agora cuidando de você. E quem te enviou vai pagar a conta. Quem te enviou vai pagar a conta. A gente entra debaixo de um sustento divino. Que as nossas emoções começam a ser protegidas. A nossa vida espiritual começa a ser blindada. As nossas finanças começam a ser patrocinadas. Porque quem está em missão é patrocinado por aquele que enviou. Fala assim, pastor, mas eu tenho muita dificuldade. Você está em alguma missão? Não, então eu não tenho obrigação nenhuma de pagar nada para você. Eu estou aqui em missão. Se eu estivesse aqui para promover meu ministério, ele não tinha compromisso de pagar nada para mim não, irmão. Paga com o teu ministério, filho. Não é para promover teu ministério? Vai lá. Faça teu dinheiro. Trabalho, digno aos obreiros do seu salário. Agora que eu falei, não, Senhor, não é nada por mim, que não vá meu nome, que seja a missão que tu me deste. Eu vou onde tu me mandaste. Eu estava falando com o pastor Leandro hoje, a gente recebe 35 convites por dia. Aí eu não sei se foi o pastor Leandro Bruno, mas como é que você seleciona? Falei, pela missão que Deus me deu. Acredite se quiser, a maioria dos convites não tem nada a ver com a missão que Deus me deu, então fica muito fácil dizer não. Quando você sabe em que missão você está, você sabe como dizer não. Se a missão que Deus te deu, se a missão, vamos supor que você está no trabalho, a missão é no Piauí, você vai lá representar a sua empresa no Piauí, não adianta pegar um avião para o Maranhão, é pertinho, mas não é no Piauí. Está do lado, mas não é na cidade que eu te mudei. Então não vou pagar essa conta, não vou pagar um destino que não é o teu. Muita gente entrou no avião que quis e quer que Deus pague a conta. Muita gente fez do jeito que a emoção mandou e quer que agora Deus dê um jeito. Ele é pai, ele vai te mandar voltar do início, se arrepender dos seus maus caminhos e vai te ensinar de novo.
Porque Ele não quer que você caia lá na frente de novo. Quem dá jeitinho é quem não está preocupado contigo. Tá bom, dá um jeitinho, passa aqui. Não. O pai não quer dar jeitinho para o filho passar de ano. O pai quer que o filho aprenda. Stains the paper white. A sinking sun in teacup tide. Curtains sway like ghosts in flight. The room breathes quiet. Nothing hides. The clock ticks slow. A hollow drum. Each second falls, a kingdom's crumb. The fridge hums low, a requiem for all the dreams that never come. Paper boats on a quiet sea, drifting far where I can't see. Whispers echo endlessly. Loneliness is company. A single moth taps at the pane. Its dusty wings a fragile flame. Outside the